Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos continuar com os autores pré-modernistas, dessa vez, Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos, ele é reconhecido dentro da poesia. As suas obras, principalmente a obra Eu, revela toda a característica de Augusto dos Anjos. Ele tem uma característica mais sombria, né? É considerado o poeta da morte, pois ele tem toda a estrutura dentro do simbolismo, porém já caminhando para o pré-modernismo. Ele funciona no meio dessa transição, dessa louca transição, desse turbilhão que é a saída do simbolismo e a caminhada até o pré-modernismo. Normalmente os autores se perdiam ali, várias estruturas surgiam, e o pré-modernismo ele é uma característica muito forte desta bagunça literária, dessa bagunça de características, de estilos que se tem dentro dessa entre o simbolismo e o modernismo propriamente dito. Ok? Então, Augusto dos Anjos foi um poeta brasileiro pré-modernista, porém, em alguns livros vocês verão que ele é simbolista também, justamente porque ele passeia nessa lacuna, nesse buraco que se formou entre o simbolismo e o pré-modernismo. Que viveu de 1884 a 1914. Sua obra Eu e Outras Poesias foi publicada 2 anos antes de sua morte. Ainda assim, um poeta reconhecido, óbvio que não com toda esse mérito que se tem hoje Augusto dos Anjos, mas ele foi reconhecido não apenas póstumamente, ele foi reconhecido em vida ainda, ok? 2 anos após a publicação deste livro, ele faleceu, certo? Morreu ainda jovem, em 1914, devido a uma enfermidade pulmonar, tá? Ele morreu de pneumonia, que na época era considerado como o mal do século. Foi o mal do século no romantismo. E no pré-modernismo, alguns autores que traziam uma característica bem voltada para o romântico, para o simbólico, também acabava cometido dessa doença. Alguns poetas, assim como Casimiro de Abreu, que a gente verá em outros momentos literários, provocou a sua morte de tuberculose, porque era bonito morrer pela mulher amada, né, do mal do século. E Augusto dos Anjos morreu de pneumonia, num surto de pneumonia do momento em que grande parte da população foi acometida dessa doença. Principais características de suas obras e estilo literário: poesias marcadas por fortes críticas à sociedade de sua época, influência do simbolismo, por isso ele transitava, né, em relação à sua estética, presença de subjetividade, de pessimismo, aquela poesia pesada, por isso poeta da morte, presença da maturidade, da complexidade, da fase final de sua produção literária. Nesse momento aproximou-se do movimento pré-modernista, ou seja, aquela transição que ele também sofreu, a bagunça literária que estava acontecendo, ele também sofreu, partindo do simbolismo para o pré-modernismo. Principais obras de Augusto dos Anjos: Saudade, que ele escreveu em 1900, Eu e Outras Poesias, Psicologia de um Vencido, Versos Íntimos, mas dentro de todas essas aí, os poemas foram realmente o forte de Augusto dos Anjos, ok? Então, um dos poemas marcantes de Augusto dos Anjos é Versos Íntimos. Vês que ninguém assiste ao formidável enterro de tua última quimera, somente a solidão esta pantera foi sua companheira inseparável. Toma um fósforo, acende um cigarro, o beijo amigo é véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Vês que ninguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga, escarra nesta boca que te beija. Isso é basicamente Augusto dos Anjos. Este contraponto entre o bem e o mal, o sombrio, né, a traição, a tristeza que envolvia todas as características
das suas poesias, ok? Então, ficamos por aqui com o pré-modernismo, terminamos em Augusto dos Anjos. Até a próxima!